Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Nova Tiúma e Janga, sobre todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Evangélica FM e também através da internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Estamos felizes porque, apesar desta circunstância, podemos nos unir através destes veículos de comunicação para adorar e celebrar o Senhor nosso Deus. Queremos iniciar o nosso culto orando e buscando a sua face e, para tanto, convidamos para que você feche os seus olhos neste instante e una-se a nós em oração neste momento. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, porque apesar desta circunstância podemos nos unir pela internet, pela rádio, para adorar e celebrar o Senhor. Recebe o culto que a Ti oferecemos, que a Ti prestamos nesta noite, e, ó Deus, que Tu ministres aos nossos corações, através de todas as partes deste culto, aquilo que nós precisamos receber de Ti. Nós te pedimos, ser exaltado, ser glorificado, ó Deus, em nosso meio nesta noite. É o que te rogamos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Neste lugar, tua graça invade-me. Senhor,
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado, mas continuamos seguindo com as nossas atividades de forma online. Agora, após o culto, teremos a nossa live de boa noite no Instagram da nossa igreja e você é nosso convidado a celebrar conosco, a participar conosco de mais um momento de comunhão, oração e também reflexão na palavra do Senhor. Tão logo terminemos o nosso culto, estaremos juntos, portanto, no Instagram, @ibcapunga, participando, portanto, de mais uma live, transmissão ao vivo pela internet. Na próxima sexta-feira, às 21 horas, teremos a nossa live com convidado. Teremos a participação do pastor Adonias Júnior, da Segunda Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, participando, trazendo uma mensagem preciosa para a edificação de cada um de nós e das nossas famílias neste tempo. No próximo domingo, teremos as atividades normais da nossa igreja. 9 horas da manhã, a escola bíblica no Instagram, através de uma live no Instagram. 10 da manhã e 19 horas, os cultos de domingo, com as celebrações de domingo transmitidas pela internet, pela Rádio Evangélica FM. Também às 18 horas, teremos a nossa EBD em inglês. No Instagram da nossa igreja você pode, portanto, acompanhar a EBD em inglês. E após o culto da noite de domingo, teremos a nossa live de boa noite com os irmãos participando, portanto, de mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. As nossas devocionais seguem, portanto, sendo veiculadas através das nossas redes sociais e pedimos que você assista e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando neste tempo. Amém. Neste momento de dedicação, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que têm mantido a sua fidelidade a Deus e a nossa igreja nestes dias de pandemia, transferindo seus dízimos, suas ofertas através da internet. Gostaríamos de encorajar a todos para que façam o mesmo, para que mantenham, portanto, este compromisso e esta fidelidade, mesmo diante desta circunstância. Os compromissos da nossa igreja continuam chegando e, graças a Deus, a nossa igreja tem tido condições de honrá-los, mas temos um grande desafio ainda pela frente para vencer, portanto, este mês de maio. E contamos com a participação de todos os irmãos. Os irmãos podem transferir seus dízimos e suas ofertas para as contas correntes da igreja na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, no Banco Bradesco e agora também no Banco Santander. Os dados com as informações para essas transferências estão no aplicativo e no site da nossa igreja.
Lá você encontrará todas as informações necessárias para fazer a sua transferência. Continuamos com a nossa campanha para aquisição de cestas básicas. Você pode fazer, portanto, a transferência de R$ 70, que é o valor de referência de uma cesta básica, ou de 2 cestas, ou menos mesmo de uma cesta. Não importa o valor, importa é a sua participação. E envie, portanto, o comprovante para secretaria@capunga.org.br, identificando que essa oferta é para cestas básicas, e desta forma você estará ajudando famílias carentes da nossa igreja, da nossa comunidade neste tempo. Meus amados, neste momento de intercessão, gostaríamos de interceder a Deus por 2 famílias de nossa igreja que nesta semana perderam seus entes queridos. Na segunda-feira passada faleceu a irmã Lucy Ferreira Barros e sua sobrinha, irmã Blenadja Mazulo, membro da nossa igreja, compartilhou conosco a seguinte mensagem que peço permissão para ler para os irmãos neste momento. Ela diz: é com muita saudade que comunicamos à igreja o falecimento de nossa tia Lucy, muito amada por nós. Titi era assim que nós a chamávamos pelo seu amor, carinho, dedicação e abnegação, generosidade dedicados a quem ela encontrou nesta vida. E isto fez dela uma pessoa muito especial. Dedicou sua vida inteira a servir ao próximo. Cada um tem uma história linda com ela, quer seja amigo ou familiares. Conhecemos o amor e o cuidado de Deus pelo seu exemplo de vida. Nunca a vimos abatida, sempre confiante e com palavras doces que encantavam nossos dias. Ela nunca morrerá para nós, pois seu exemplo falará dia após dia a cada um de nós. Esta foi a nossa amada Titi. Agradecemos a Deus o privilégio de tê-la conosco durante 84 anos. Hoje ela aguarda a volta de Cristo, que temos a certeza a receberá de braços abertos. Agradecemos o carinho que a Igreja de Jesus Cristo tem por nossa família. Assina essa nota a irmã Blenadja Mazulo, membro da nossa igreja. Também, na segunda-feira passada, o Senhor chamou ao seu lar celestial o irmão Cláudio Lísias de Barros Souza e a sua filha, a irmã Cláudia da Costa Souza, compartilha conosco também a seguinte mensagem: é com tristeza e com o coração já cheio de saudades que informamos o falecimento do nosso amado Cláudio Lísias. Impossível não lembrar, em uma hora como essa, do seu jeito amoroso e da sua grande paixão, a música. Era ela quem o salvava e se fazia presente nos momentos em que a mente lhe pregava peças. Durante anos regeu o coro da Igreja Batista da Capunga, do Conservatório Pernambucano de Música e do Coral da Universidade Católica de Pernambuco, instituições onde fez grandes amigos, além de ter fundado e regido o coro feminino comunitário de Canoa Quebrada. Por muito tempo também foi professor de português, inglês e literatura da Unicap e do Colégio Americano Batista. Era conhecido por ser perfeccionista, e ele era mesmo, mas a doçura que o acompanhou a vida inteira transformava seu perfeccionismo em uma grande característica. Para nós, esposa, filhas, genros,
netos, irmãos e sobrinhos. Ele foi e sempre será nosso exemplo, nosso amigo, nosso porto seguro, nosso mestre, nossa melhor parte. Somos gratos por termos tido o privilégio de conviver com Cláudio, de amá-lo e sermos amados por ele. Ele foi o melhor marido, pai, sogro, avô, irmão e tio que alguém poderia ter. Ele se vai, mas seu legado está aqui, assim como a saudade. Eu gostaria só de acrescentar que nós louvamos a Deus por sua vida tão preciosa para ele, para o seu reino, para a sua família e para a nossa Igreja Batista da Capunga. Numa visita em novembro de 2019, eu tive o privilégio de conhecê-lo. A minha sogra teve a alegria de rever os amigos, Cláudio e Jandira, amigos da juventude, do tempo em que o pai do irmão Cláudio, pastor Albérico Alves de Souza, pastoreou a primeira Igreja Batista de Madureira, no Rio de Janeiro. Foram amigos e amigos desde então, na década de 60. Já debilitado pela doença de Alzheimer, chamou-me a atenção seu sorriso sereno e tranquilo, de alguém que, enquanto pôde, procurou fazer tudo o que estava ao seu alcance com dedicação e excelência, sua marca registrada. Que o seu legado permaneça entre nós e o Senhor levante muitos outros servos que o sirvam com a mesma fidelidade. Rogamos a Deus que console a irmã Maria Jandira, suas filhas, Cláudia e Carla, toda a família, como só Ele sabe e pode fazer. Vamos orar por essas famílias? Feche os seus olhos e acompanhe-me nesta oração. Pai Celeste, muito obrigado a Deus pela vida da irmã Lucy, pela vida do irmão Cláudio. Servos teus que, enquanto estiveram neste mundo, seguiram os passos de Jesus, o teu Filho, e deixaram legados, deixaram marcas que certamente, ó Deus, permanecerão em nossos corações. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu consoles essas famílias como só Tu podes e sabes fazer. Pedimos, ó Deus bendito, que Tu sejas também com todos os demais enfermos da nossa igreja, todos aqueles que estão neste momento lutando contra a Covid-19 ou contra outras enfermidades, que a graça do Senhor alcance, ó Deus bendito, cada uma dessas pessoas e que Tu venhas, ó Deus, restaurar a saúde de cada uma delas. Pedimos, ó Deus, contempla todas as necessidades das famílias que nos acompanham neste momento, que Tu faças a Tua obra, que Tu glorifiques o Teu nome e que realmente, Senhor, possamos encontrar, ó Deus, graça e favor no Senhor. Muito obrigado por tudo quanto tens feito por nós, porque Tu tens sido nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso nós a Ti rogamos e suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Sim.
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está no Salmo 40, a partir do verso 1 até o verso 5. Salmo 40, de 1 a 5, localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. A partir do verso 1, o salmista diz o seguinte: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Este texto, meus amados, nos ensina a respeito da virtude de esperar. Uma virtude cada vez mais rara nos nossos dias. Especialmente porque todos nós gostamos de resultados imediatos. Gostamos que as coisas aconteçam para ontem e tudo funcione numa velocidade extremamente elevada, porque vivemos num mundo extremamente agitado. O mundo moderno tem nos tornado cada vez mais ansiosos e afoitos por resultados imediatos. Ficamos muitas vezes irritados com coisas bem interessantes para os nossos dias. Por exemplo, ficamos irritados com a velocidade do carro à nossa frente, se ele de repente está andando um pouco mais devagar. Ficamos irritados, às vezes, com a velocidade da internet, especialmente se precisamos enviar um arquivo muito pesado, como acontece na produção dos nossos cultos. Temos que enviar arquivos pesados e que, às vezes, demoram bastante a serem enviados, a serem transmitidos, dependendo da velocidade da internet. Também, às vezes, ficamos irritados com a velocidade do celular, porque nem sempre as operadoras cumprem aquilo que elas prometem, entregam uma velocidade muitas vezes menor do que aquela que elas haviam se comprometido a oferecer. Às vezes ficamos irritados com a velocidade da entrega de uma correspondência que enviamos de repente pelo correio e esperávamos que ela chegasse num determinado dia e de repente ela chega muito tempo depois. Pior ainda, quando ela não chega, se extravia e então aquela correspondência se perde, e aí a situação é muito mais difícil. Bem, tudo hoje precisa ser rápido, precisa acontecer num estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos, num clique, simplesmente num toque. Queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Os prazos são cada vez menores e as metas são maiores. Cada dia temos que fazer mais coisas em menos tempo. Em meio a tudo isso, em pleno século XXI, encontramos a palavra de Deus que nos diz: esperei com paciência pelo Senhor. O que fez o salmista esperar com paciência pelo Senhor? Porque ele resolveu continuar esperando pelo Senhor. Bem, alguns pensam que talvez a Bíblia não seja para o homem deste tempo, para o ser humano que vive no século XXI, que talvez a Bíblia esteja desatualizada e não serve para nós que vivemos hoje. Talvez você já tenha ouvido que Deus normalmente responde de 3 formas. Responde com sim, não e espere. Em alguns casos, parece que espere é pior do que o não. Em alguns casos, parece que espere é pior do que um não. A verdade é que essa agitação deste tempo tem afetado as pessoas de uma forma tremenda, de tal forma que elas se tornem cada vez mais ansiosas,
A ansiedade é um dos males do nosso tempo. E também, muitas vezes, essa correria toda tem afetado especialmente o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Achamos também que Deus tem obrigação de nos atender imediatamente. E no relacionamento com Deus as coisas nem sempre acontecem imediatamente. Nem sempre acontecem na velocidade que nós gostaríamos que acontecesse, ou no tempo que nós gostaríamos que acontecesse. Muitas vezes nos esquecemos que o tempo de Deus nem sempre é o nosso. A Bíblia nos diz, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Na época de Pedro, as pessoas já julgavam que Deus estava demorando muito a cumprir as suas promessas. Hoje, ainda hoje, essa mesma percepção ainda acontece. Muitas vezes achamos que Deus está demorando demais. Já passou do tempo de Deus agir, de Deus intervir, de Deus fazer alguma coisa. Meus amados, às vezes parece também que nós nos esquecemos que a vontade de Deus nem sempre é a nossa, especialmente porque Ele sabe o que é melhor para nós. Romanos capítulo 12, verso 2, de acordo com a Nova Tradução na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo vai nos exortar da seguinte maneira: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sempre será a melhor para nós. Sempre será. E por isso precisamos descansar que Deus, no tempo dele, fará aquilo que é melhor para nós. Também, às vezes, nos esquecemos que os caminhos de Deus nem sempre são os nossos. Nem sempre são os nossos. Aliás, Isaías 53 nos diz que todos nós nos desviávamos pelos nossos caminhos, pelos nossos atalhos. Isaías 55 vai nos dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nem sempre os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Muitas vezes nossos caminhos serão os mais rápidos. E os caminhos de Deus, os caminhos mais lentos. Mas caminhos necessários para nos tratar e para fazer em nós aquilo que Ele quer fazer. Porque muitas vezes a visão de Deus vai muito além da nossa. Vai muito além. Deus agiu assim com os patriarcas da nação de Israel. Deus precisava, por exemplo, de alguns anos para fazer de Abraão não simplesmente o pai de Isaac, o pai de uma família, mas para fazer de Abraão o pai de uma nação, o patriarca de uma nação. E por isso, desde a promessa até o cumprimento da promessa, passaram-se simplesmente 25 anos. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação aos 75 anos, foi pai aos 100 anos. Aos 100 anos. Isaac casou-se com 40 anos de idade. Foi pai aos 60 anos, 20 anos depois. Tempo em que Deus foi tratando e fazendo de Isaac um homem de oração. Porque diante da esterilidade de Rebeca, ele insistentemente orou a Deus, buscou o Senhor para que Deus desse a ele um filho
E quando Deus atendeu a oração, deu logo 2 de uma vez só, os gêmeos, Esaú e Jacó. Deus, muitas vezes, vai precisar de tempo para nos tratar e nos tornar pessoas melhores, servos melhores, discípulos melhores. Por isso precisamos entender que no calendário de Deus as coisas acontecem sempre na hora certa, no tempo certo, no momento exato que deveria acontecer. Às vezes achamos que Deus se esqueceu de nós e já não se importa mais com os nossos problemas. O Salmo 145, versos 4 ou versos 14 e 15 nos dizem o seguinte: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Eu vou repetir essa frase final. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Deus é aquele que no tempo certo supre a nossa necessidade, dá o alimento, dá aquilo que nós necessitamos. A seu tempo lhes dá o alimento, lhes dá aquilo que precisam, aquilo que necessitam. Por isso, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 25 a 26, nós vamos encontrar ainda: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é esperar em Deus, bom é confiar no Senhor, bom é o Senhor para aquele que espera nele. Espera porque confia nele, porque deposita sua fé nele, deposita sua esperança nele. Você pode esperar de várias maneiras. De várias maneiras. Você pode esperar de maneira inquieta, agitada. Enquanto aquilo que você está esperando acontecer não acontece, você fica agitado, correndo de um lado para o outro, achando que você precisa fazer alguma coisa. A palavra de Deus nos diz no Salmo 46, versos 10 e 11, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode esperar de maneira inquieta, mas o Senhor o encoraja a aquietar-se, a descansar. Descansar no Senhor, confiado no Senhor, na certeza de que no tempo do Senhor Ele agirá e Ele fará aquilo que prometeu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Você pode esperar também de uma maneira indiferente. Você pode esperar de maneira aborrecida. Tem muitas pessoas que no tempo em que se encontram na sala de espera ficam mal-humoradas, zangadas, aborrecidas consigo mesmas, com Deus e com os outros. Ninguém pode chegar perto. Ninguém pode sequer encostar, que dá choque. Porque está aborrecido, zangado. Mas você pode também esperar com paciência. O salmista disse: esperei com paciência. Na Bíblia nós encontramos, além do salmista aqui, encontramos uma referência preciosíssima a respeito de paciência, que é Jó, um personagem preciosíssimo que nós vamos encontrar, um livro inteiramente dedicado a ele. Jó foi um exemplo de paciência. Um exemplo de alguém que esperou com paciência no Senhor. Para que você e eu precisamos de paciência? Precisamos de paciência para tirar proveito dos problemas. Para tirar proveito dos problemas. Deus permite os problemas apenas para nos tornar melhores. Jamais Deus irá permitir os problemas para nos tornar piores. Sempre Ele permite os problemas para nos tornar melhores, porque todas as coisas cooperam
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem. Enquanto os problemas não são resolvidos, precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos aprender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Meus amados irmãos, eu tenho feito uma oração a Deus esses dias de pandemia, pedindo a Deus, Senhor, por favor, ajuda-me a aprender tudo aquilo que Tu estás querendo me ensinar nesses dias de pandemia. Ajuda-me a não desperdiçar essa oportunidade de aprendizado, de crescimento. Nenhum de nós, nesta geração que vive neste tempo, certamente passou por uma situação de tal proporção. Precisamos aprender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Precisamos aprender todas as lições. Precisamos orar a Deus. Deus, o que é que Tu queres nos ensinar nesses dias? Quais são as lições que precisamos aprender com esta pandemia? Precisamos de paciência para tirar proveito dos problemas, para crescer com eles, para amadurecer com eles, para aprender muitas coisas que Deus quer nos ensinar nesses dias. Precisamos de paciência para nos conhecer melhor. Não será certamente num estalar de dedos que nós vamos nos conhecer. O autoconhecimento leva tempo. Deus já nos conhece. O Salmo 103 nos diz que Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe o quanto nós somos limitados, mas nós não conhecemos, nós não sabemos. Precisamos de tempo para nos conhecer melhor, conhecer áreas do nosso caráter que precisam ser tratadas. Muitas vezes estamos cegos para nós mesmos. Muitas vezes nossos olhos só enxergam os erros dos outros, mas não conseguem enxergar os nossos próprios erros. E isso é uma falácia. É terrível. Precisamos de paciência para nos conhecer melhor. Precisamos de paciência para conhecer melhor a Deus. Para conhecer Deus em profundidade. Paciência para ter tempo com Deus, para ter intimidade com Deus. Certamente não será nessa correria, nessa agitação terrível, que nós vamos conseguir conhecer a Deus em profundidade. Deus permite o sofrimento para que o nosso coração se quebrante, se torne mais sensível, pois somente assim poderemos conhecê-lo melhor. Porque Deus resiste ao soberbo, só o humilde e quebrantado de coração pode, de fato, desfrutar da sua intimidade, pode conhecer o seu coração. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. No hebraico, a expressão significa esperei e esperei. É a atitude de esperar com fé, esperar tendo confiança de que tudo está debaixo do seu controle. Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, precisamos esperar. E esperar com paciência. Não agitados de um lado para o outro, mas esperar com paciência no Senhor. Quando esperamos com paciência no Senhor, algumas coisas acontecem. Vejamos. Quando esperamos com paciência no Senhor, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. O verso 1, volte comigo ao Salmo 40, verso 1, vai nos dizer, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele me ouviu. Em hipótese alguma, Deus está alheio às nossas necessidades. Ele sabe muito bem aquilo que se passa com cada um de nós, porque se inclina, Ele escuta o nosso pedido de socorro. O salmista disse, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você pode clamar por socorro, que Deus ouvirá. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele me ouviu.
ouviu quando clamei, ouviu quando gritei, quando disse: Deus, tem misericórdia de mim. Socorro, Deus. O salmista no Salmo 116, versos 1 e 2 nos diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei por toda a minha vida. Deus é aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor, como um pai se inclina para ficar na mesma altura do seu filho pequeno e ouvir o que o seu filho está lhe dizendo. Muitas vezes o filho tem a oportunidade de falar ao pé do ouvido do pai. Deus, da mesma forma, faz isso conosco. Faz isso com a gente. O Salmo 142 é um grito de socorro do salmista. Ele disse: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmurece o meu espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. O verso 5 nos diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Quando esperamos com paciência, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, porque Deus atende a nossa oração. Jeremias 33, verso 3 nos diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Podemos clamar, porque Deus ainda hoje ouve a nossa oração. Quando esperamos com paciência, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Em segundo lugar, quando esperamos com paciência, Deus coloca os nossos pés num lugar seguro. O verso 2 vai nos dizer: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Algumas versões antigas dizem de uma cova de destruição ou de uma cova perigosa. Não sabemos que cova de destruição era essa a qual o salmista se referia, como também nós não temos condições de afirmar qual era o espinho na carne de Paulo. Daniel teve que passar uma noite dentro de uma cova de destruição cheia de leões. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. E, por mais incrível que pareça, Daniel estava seguro lá dentro daquela cova porque os anjos de Deus estavam lá, acampados ao seu redor, e o protegeram daqueles leões. Ele estava ali seguro pelos anjos do Senhor. A cova de leões não foi perigosa para Daniel, porque o anjo do Senhor estava lá para fechar a boca daqueles leões. Pode ser uma cova cheia de leões, pode ser uma cova de destruição, seja ela qual for, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você estará bem, você estará seguro. Davi, ao escrever este salmo, estava passando por uma situação terrível. Em síntese, podemos dizer que se tratava de uma situação de grande desespero, de grande desamparo. Mas é muito interessante a gente perceber quando ele diz que Deus o tirou de um charco de lodo, de um poço de lama. Como é difícil andar num charco de lodo. Normalmente as pessoas que andam num charco de lodo começam a afundar. O verso 12 nos diz que esse poço de problemas, esse poço de adversidades, entretanto, havia sido criado pelo próprio Davi. Pelo próprio Davi. Seja qual for o poço de problemas enfrentado por Davi, esse poço de problemas fora criado por ele mesmo, ao que parece nos versos 11 e 12 do Salmo 40. Você pode localizar comigo? O texto nos diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam.
pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Davi tinha consciência de que os problemas estavam acontecendo por culpa dele mesmo. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Essa era a angústia dele. Quantas vezes criamos problemas para nós mesmos? Quantas vezes enfrentamos dificuldades que nós mesmos criamos? E, na verdade, o inimigo sempre vai trabalhar para que o ser humano destrua a sua vida com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes. Mas Deus teve misericórdia desse salmista e disse o seguinte: pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus o tirou, Deus teve misericórdia dele e o resgatou de um poço de lama, de um charco de lodo, e pôs os seus pés sobre uma rocha e lhe firmou os passos. Firmou os seus passos. A rocha nos dá segurança. Nos dá segurança. Tudo isso acontece quando esperamos com paciência pelo Senhor. O Senhor nos dá segurança. Por isso, esperemos em Deus na total dependência do Senhor. Terceiro lugar, quando esperamos pelo Senhor, o Senhor coloca um novo cântico em nossos lábios. Não significa aqui cantar novos cânticos espirituais, mas significa que o Senhor torna novo o nosso cântico. A mensagem do cântico se torna nova e aplicada a cada situação da nossa vida. Quando esperamos pacientemente pelo Senhor, Ele torna novos os cânticos mais antigos. Mais antigos. Ele tem poder para fazer tudo novo, com que tudo se torne novo para nós. O verso 3 nos diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4 nos diz: feliz aquele que confia em Deus, o Senhor. Bem-aventurado aquele que confia em Deus, o Senhor. E o verso 17 nos diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Vemos aqui duas expressões muito interessantes nesse verso final do Salmo 40. Eu sou versus tu és. Eu sou pobre e necessitado, porém tu és o meu amparo e o meu libertador. Diante da realidade de que somos pobres e necessitados, temos a realidade de um Deus que é o nosso amparo, o nosso libertador. A esse Deus podemos clamar. A esse Deus devemos clamar com paciência, na certeza de que Ele, no tempo dEle, na hora dEle, fará a sua obra. Se assim fizermos, Ele colocará um novo cântico nos nossos lábios. Poderá até mesmo tornar novos os antigos cânticos que temos nos nossos corações. Cânticos que irão se aplicar à nossa realidade presente. Também esse Deus maravilhoso ouvirá a nossa oração, ouvirá a nossa súplica e também firmará os nossos passos e nos colocará num lugar seguro sobre a rocha. Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, obrigado porque podemos esperar em Ti. E nesses dias de pandemia, de fato, é o que nós precisamos fazer. Esperar, mas esperar com paciência. Certos, ó Deus, de que em Ti nós teremos, ó Deus, condições de enfrentar todos os desafios. Certos de que ainda hoje Tu ouves a nossa oração. Certos de que Tu tens poder para tirar-nos do charco de lodo que muitas vezes nós mesmos criamos para nós e colocar os nossos pés sobre uma rocha, sobre um lugar seguro. Tu és o Deus maravilhoso que tem poder para fazer isso. Também, ó Deus,
Tu és o Deus capaz de colocar nos nossos lábios um novo cântico, uma nova canção, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo e excelso nome. Ajuda-nos a esperar com paciência no Senhor. Enquanto esperamos, Deus, ajuda-nos a nos conhecer melhor a Ti. Ajuda-nos a experimentar o Senhor de uma forma muito mais profunda, mais real, como nunca experimentamos antes. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto esperamos, a aprofundar o nosso relacionamento contigo. Nós te pedimos, Deus, ajuda-nos a esperar com paciência pelo Senhor, porque não esperamos por alguém que não é capaz de cumprir as suas promessas. Esperamos pelo Senhor, que é fiel, que está ao nosso lado e que está junto a nós, pronto para cumprir cada uma das suas promessas, porque Tu és o nosso amparo, o nosso libertador. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós a Ti oramos, a Ti clamamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam através da internet e através da Rádio Evangélica FM, convidando para que nos acompanhem agora em mais uma live de boa noite no perfil da nossa igreja, no Instagram, @ibcapunga. Teremos mais um momento de comunhão, oração, pois estaremos atualizando as informações e os pedidos de oração com os nossos irmãos e também reflexão na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. Encerrando o nosso culto, gostaria também de orar a Deus e convidamos você para fechar os seus olhos e unir-se a nós nesta oração. Pedimos ainda ao nosso Deus que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite, juntamente com as suas famílias, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.